Som, bom dia. Parabéns às mães mais uma vez. As mães naturais que Deus tem abençoado com filhos, e as mães espirituais que têm gerado filhos. Cuidado desses filhos, como até o apóstolo Paulo reconheceu que a mãe de outros também era mãe para ele, e a gente vê isso acontecendo aqui na igreja também, graças a Deus, né? Essa mensagem falando sobre mães que precisam de descanso. Duvido que alguma mãe discorde disso. A gente sabe que uma mãe normal trabalha muito, que vai desde o trabalho de parto até todo o trabalho que continua com o nascimento de seu filho. Agora, é muito importante a gente entender inclusive, para receber bem o que Deus tem para nós, que o descanso de Deus, o descanso que Ele nos dá, não tem a ver só com as mães, né, para todos nós, Ele sempre vai estar dependente do relacionamento, da comunhão que temos com o Senhor, no meio de tantas coisas que a gente faz, as mães especialmente. E esse relacionamento, a gente precisa entender que essas instruções e a submissão, a obediência a elas, é aquilo que Deus planejou para trazer descanso verdadeiro. Então essa mensagem tem alguns conceitos, alguns conselhos, melhor, para a gente pensar de maneira bem prática, avaliar nossa vida, também princípios que, pensando nessa semana, orando a Deus, creio que Deus dirigiu, para colocar coisas que talvez sejam, para alguns aqui, já muito batidas, muito comuns. Só que o problema é que a igreja está vivendo, a igreja mundial está vivendo numa época onde é justamente aquilo que é básico, aquilo que é essencial, está sendo atacado e tentando distorcer e retirar, como se isso fosse desprezível, como se fosse descartável, porque a sociedade tão avançada, não é? Que inventa nomes e conceitos para tudo, ela está muito para frente já, de coisas que, na verdade, para Deus, é o arroz com feijão. Aquilo que sempre manteve o povo de Deus experimentando bastante trabalho e, em virtude desse trabalho com o Senhor, bastante descanso também, para aqueles que submetem a sua palavra. Ok? Então, a gente... Basicamente, os outros tipos de descanso estão embutidos nesses, né? E a gente não tem tempo para falar disso numa mensagem de 50 minutos ou menos. Mas há basicamente 3 tipos de descanso que Deus preparou para as mães. Na verdade, para cada um de nós, todos dependentes de um relacionamento e comunhão com Ele. E tem um texto de Eclesiastes, que é interessante, que ele dá um equilíbrio a alguns princípios que estão ali nos versículos anteriores, mas fala o seguinte: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento, correr atrás de coisas que em si mesmos não levam para lugar nenhum, são inúteis, não levam para aquilo que Deus preparou para nós. Mas Deus fala de 3 tipos de descanso, que uma mãe, qualquer um de nós também precisa. Descanso físico, não é? O próprio Jesus, depois de trabalhar, de ministrar dias e dias, e ver os discípulos com ele, disse o seguinte: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto,
porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Jesus tinha que atender muita gente. Às vezes a realidade de uma mãe é bem parecido com isso, né? Não é que ela não vai comer, mas é aquele jeito, né? Que a gente já sabe. Por quê? Algumas coisas que a gente precisa pensar e corrigir na nossa vida, para que a gente tenha descanso. Mães e qualquer um de nós. Mas existe a mãe torista, certo? Que fica muitas vezes o dia todo levando os filhos para lá e para cá. Algumas dessas atividades a gente sabe que são essenciais, precisam acontecer. Levar para a escola, levar para fazer alguma atividade física, aprender alguma língua. A gente sabe algumas coisas, ok. Mas tenho conversado às vezes com algumas mães, está de fora da igreja, e a gente percebe que é difícil colocar limites na atividade dos filhos. Entender que nem tudo é para aquele momento que surge tudo aquilo para fazer, né? Por quê? Porque se você, como mãe, pai, famílias, enfim, encher de atividade, sem critério, sem limite, a agenda de uma criança, a vida dela, a agenda é a vida dela, o que vai acontecer é que esse filho vai começar a gerar no coração dele muita satisfação em si mesmo. Ele vai buscar o desempenho, o querer ser bom em tudo ao mesmo tempo, e imagina a sobrecarga de querer equilibrar tudo isso, porque tudo que é colocado como oportunidade que, na nossa sociedade ocidental pelo menos, requer resultados, não é? É assim que a gente pensa, nem sempre é o que Deus pensa, mas é assim que a sociedade está enfiado nessa sociedade. E é difícil enxergar esse tipo de coisa. Então, o que acontece é que quando você sobrecarrega uma criança com um monte de coisa ao mesmo tempo, mesmo um filho adolescente, ele vai buscar encontrar satisfação em si mesmo, porque ele precisa provar que ele consegue fazer tudo aquilo ali. O que acontece também, às vezes é mais sutil, é que fazer isso, de ficar que nem doido, enchendo de atividade, muitas vezes é uma forma dos próprios pais tentarem encontrar satisfação na vida dos filhos. E a satisfação de um pai e uma mãe não pode repousar na vida de um filho principalmente. Tem que ser em Deus. Lembra que eu falei no começo? O descanso que nós precisamos depende do relacionamento e da comunhão que nós mantemos com o Senhor. Porque se nós colocarmos a nossa vida baseada no nosso descanso, nossa satisfação, o nosso repouso, em como o filho vai se sair bem nas coisas, porque ou eu não fiz isso quando devia ter feito, eu era criança, eu não aproveitei, enfim, um monte de motivo a gente encontra, né? Vai gerar, muitas vezes, uma frustração e vai manter os pais ocupados com o foco na vida de uma pessoa que não foi feita para te dar satisfação e preencher o seu coração. Só Deus tem esse papel. Não é filho que faz isso. A gente vai ver daqui a pouco que o filho pode participar nisso, mas ele não é responsável. Imagina então, e o nível de conflito dentro de casa vai aumentar muito, porque se os pais quiserem se projetar, né, colocar a vida na vida daquela criança, e aquela criança não foi feita e não vai conseguir suprir as expectativas todo o tempo dos pais, Deus não preparou para isso, ok? Então, os conflitos em família vão aumentar bastante. Mas é o exemplo da mãe torista, né? Para a gente pensar, refletir nessas coisas. Também existe, não a dopamina, mas a dopamame, né? Que coloca na sua vida uma série de atividades de rápida recompensa, que é o efeito dessa substância, de você, é chamado, né,
da substância da felicidade. Porque você vai colocando um monte de coisa na sua vida, para que você fique sempre no nível de se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem, com um monte de coisa. Isso vicia, isso está comprovado já, né? Que isso vicia. Então, essa atividade de rápida recompensa, elas cansam, porque são atividades. E elas roubam, inclusive, o efeito colateral é que elas vão roubar a capacidade de descansar. Mas isso não vai aparecer na propaganda disso aí. Ok? Então, Deus preparou que a gente tenha e siga uma agenda bíblica, ou seja, prioridades que Deus definiu para a nossa vida, seja como mãe, seja como pai, para a família, para qualquer um de nós. Deus colocou aquilo que é mais importante, aquilo que a gente deveria se dedicar na nossa vida. Ele escolheu a nossa vida. Ele já classificou como deveríamos gastar a nossa vida. Tem diferenças de papel, né, dentro dos papéis, ou melhor, o que a gente vai fazer de maneira mais específica, mas aquilo que é importante Deus já definiu. Está escrito na sua palavra. A gente não tem tempo aqui de ficar vendo cada uma dessas coisas, né? Mas, se a gente não tiver e não seguir uma agenda que priorize o que Deus já escolheu para nós, a gente vai enfiar um monte de coisa, porque isso é infinito, né? As propostas, as atividades, os cursos. Você pode, não tem fim essas coisas. Sempre vai ter um monte de coisas. Pessoas querem colocar as suas agendas dentro da agenda das outras pessoas. E sempre vem com uma propaganda de que aquilo realmente é o mais importante. Se você não fez isso até agora, você não está vivendo certo, né? Só que a falta de organização, conforme as prioridades do nosso papel, que Deus já definiu, nos mantém sempre ocupados com uma vida que não deveríamos estar vivendo. Mas são atividades de qualquer jeito, né? Sem ter como avaliar as reais necessidades e oportunidades realmente que Deus coloca dentro do meu papel. Porque eu estou sendo jogado para lá e para cá, um monte de coisa para fazer. E isso nos leva a viver preocupados, que é a ansiedade, com a vida que a gente deveria estar vivendo, porque somos cristãos, a gente sabe lá, mesmo que esteja de longe lá o pensamento, não, eu sei que Deus tem alguma coisa lá para mim, que está escrito, que está definido, não é? Mas eu fico preocupado, mas eu não estou vivendo, mas eu já me comprometi com essas coisas aqui também, então, a pessoa fica sendo puxada, a palavra ansiedade é ser puxado em várias direções ao mesmo tempo. E não só preocupados, mas o que acontece é que vão viver culpados, porque estão desperdiçando a vida. E quando essas coisas acontecem, há um cansaço emocional, que vai sempre ter reflexo, vai somatizar no cansaço físico. Então, você percebe? Vira um ciclo. De ficar correndo atrás do prejuízo ali, né? Que é biblicamente correr atrás do vento, né? E do arrependimento da gente ter deixado escapar as reais oportunidades que Deus nos deu como família, porque Ele já definiu para nós. E muitas vezes o que Ele quer para nós é parar, é um descanso, é não fazer nada muitas vezes. Mas a gente se incomoda com o silêncio, a gente se incomoda com não ter o que fazer, a gente acha o que fazer até quando Deus dá repouso para nós. Então, outra coisa, uso sábio do celular, porque é isso que nos leva, nos transporta para esse mundo de coisas sem fim. Então, o uso do celular sem propósito, né? Abrir esse aparelhinho sem o propósito, assim, o que eu vim fazer aqui mesmo, né? O que eu preciso ver aqui mesmo, que tem a ver com as prioridades que Deus tem para a minha vida, né? É como um barco navegando sem rumo e sem destino. Na prática, é perda de tempo, que é perda de vida. Fica lá, né?
rolando tela, assim, é uma atividade, isso cansa e rouba o fato de, rouba você aprender a descansar, que é mais perigoso ainda. Outra coisa ligado a isso é eliminar o uso do celular antes de dormir. Tem que botar um limite. O uso do celular sem limite, sem falar para, é como um barco que não se abastece, né? E o que acontece é que há uma perda de saúde e perda de disposição para o dia seguinte, onde você vai ter, ou deveria viver, do jeito que Deus já estabeleceu sua agenda naquele dia. Então percebe esse ciclo que fica acontecendo? Não é à toa, não é por acaso, que o tempo que a gente vive, a época que a gente vive, só está aumentando o número de problemas emocionais e mentais, e o mundo já está escrevendo, já está na frente. Muitas vezes a gente, como cristão, que vai fazer um curso de aconselhamento bíblico nessa área, a gente tem que acessar livros dos não cristãos, que eles já estão lá na frente, já mostrando, já reconhecendo, que isso que está sendo dito aqui, é verdade mesmo. Já estão com a pesquisa lá, voltando para nós e falando assim, está comprovado essas coisas. As pessoas não conseguem desligar. Elas começaram assim, escolhendo não desligar, agora elas não conseguem mais. É o princípio de qualquer vício. Entendeu? Porque a dopamina tem esse efeito. Aquele estímulo, sem parar, sem propósito, vai destruir coisas, inclusive, do nosso cérebro, da parte física do cérebro. Uma coisa que precisa ajudar também é a atividade física, que complemente a atividade doméstica. Fazer coisa, uma mãe faz muita coisa na sua vida doméstica. Sabe disso? Mas ela precisa ter uma atividade, não é só, né? A gente brinca, né? Não, você varrer aqui, se fazer qualquer coisa, já está fazendo exercício, a gente brinca, mas não é verdade. Precisa fazer coisas que vão ajudar, inclusive quando chegar no final do seu dia, estar cansado o suficiente para nem querer acessar certas coisas e realmente botar a cabeça no travesseiro, com paz no coração, que viveu aquele dia dentro das prioridades de Deus, e realmente descansar. Porque pode descansar o seu coração no Senhor, que viveu como o Senhor queria. De maneira perfeita? Não, ninguém vive de maneira perfeita, mas de maneira bíblica, apontando para aquilo que Deus preparou para nós. Então é importante, Deus preparou essas coisas para a gente ter descanso. E o cristão tem que ser sábio. A gente não está aqui para seguir o ritmo de pessoas que não conhecem e nem querem se submeter à vida que Deus preparou para o ser humano. Ok? E a gente também tem o macho man, não, macho mãe, né? Que cada vez mais mães estão assumindo funções, papéis que Deus não deu a elas, mas Deus deu aos pais, aos homens fazerem. E a gente sabe, não vamos entrar nisso, mas assim, a gente sabe que tem uma série de situações e necessidades onde as mães, as mulheres têm que trabalhar, têm que fazer assim certas coisas, porque até mesmo assim, homens pecaram contra elas, ok? Mas existe sempre um caminho, uma escolha sábia, bíblica, de estabelecer certos limites, de entender que assim, de pedir ajuda, de acessar os recursos que Deus, inclusive na igreja, de homens que estão aqui, que ajudam os homens a se prepararem, ou se aperfeiçoarem aqueles que já têm suas famílias, né? No cuidado, no relacionamento, de servir uns aos outros, para que elas não tenham que assumir certas coisas, que Deus não deu no ombro, deu para elas carregarem. Né, em Provérbios 3, quando fala da mulher virtuosa ali, né? Quando a gente lê com a lente da nossa cultura, a gente lê aquilo de maneira errada. Acho que a mulher
super ocupada, super mulher. Aí se esquece que tudo ali está debaixo desse início que fala assim, ó, o coração do seu marido, confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, sempre dentro do seu papel de auxílio, não de cabeça do lar, de auxílio. Ela faz bem, é bom viver com ela dentro do lar, entende? Esse é o seu papel principal. E ela tem que ser protegida e cuidada para conseguir exercer esse papel. Eu sei que às vezes ela decide diferente, mas pais, maridos, homens da igreja, né, pastoreiem suas mulheres, para que elas possam se dedicar aos papéis que Deus designou para elas. Salmo 23 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem coisas que a mulher não precisa ficar se preocupando, algum homem tem que fazer para ela. Se não for seu pai, tem que ser seu marido, se não for seu marido, se acessar outros homens aqui da igreja, é assim, é necessário funcionar assim, para elas e para nós homens. Não sei, ou voltou, né? Voltou, beleza, tá bom. Senão pega outro aqui. Porque viver desse jeito vai eliminar uma vida de insegurança e de independência ou autossuficiência em relação a Deus e aos homens. E a gente sabe qual é o desdobramento disso. É isso que o mundo tem pregado, né? Que se você se dedica, dá conta de tudo, para que é necessário o papel masculino, na verdade? Não precisa para nada. E é ali que as pessoas querem chegar, porque o objetivo é a distorção e a destruição da família do jeito que Deus criou. E só existe esse jeito, do jeito que Deus criou. O resto é uma distorção. O resto é mentira. Então é importante isso aí. A gente está falando então primeiro do descanso físico. Lógico, uma coisa vai puxando a outra. A gente divide às vezes em partes para o nosso entendimento, por causa de uma questão didática, né? Mas isso está emendado com o próximo, descanso emocional. Jesus falou, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Lembra no começo? Se a gente aprende o que Deus quer e vive dessa forma, o resultado é descanso para aquilo que realmente eu sou, para aquilo que realmente eu necessito, que é no nível lá da minha alma, da parte interna, que é a parte mais importante, mas normalmente a parte mais desprezada, normalmente é. Então eu quero falar, tem muita coisa aqui, mas eu quero essa mensagem focar nesse ponto, um ponto muito talvez, né, como mãe, o ponto mais importante, aprender a conduzir os filhos à fé em Cristo. Timóteo foi elogiado por Paulo ali, mas na verdade Paulo estava elogiando a sua mãe e sua avó, que tiveram o papel de conduzir Timóteo até a fé, não é? Então Paulo fala, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, uma fé sincera, uma fé verdadeira, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então elas transmitiram o evangelho para Timóteo. Quando Timóteo encontrou Paulo, ele já tinha um bom testemunho na igreja, ele não estava pronto para aquilo que Deus preparou para ele ser, né? O pastor lá de Éfeso depois, mas ele estava pronto para seguir o apóstolo Paulo. Ele aprendeu muita coisa, mas ele estava assim, já tinha uma fé verdadeira, substanciosa, capaz de ser um auxiliar ali e aprender com o apóstolo Paulo. Imagina que privilégio, que responsabilidade. Então, conduzir filhos à fé em Cristo é um trabalho que gera recompensas presentes, a gente já tem alegria agora e principalmente eternas, não é?
Provérbios 4, 3 a 4, é interessante, o livro de Provérbios tem muitos princípios, né? A gente vai ver vários aqui, mas Salomão, que escreveu Provérbios, ali está falando assim, quando eu era filho, está falando dele mesmo, quando eu era filho em companhia de meu pai, ou seja, do rei Davi, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E o livro de Provérbios é o manual de uma vida sábia, mas não é restrito a essa vida, a gente sabe disso. Quem tem uma vida sábia aqui por causa do seu relacionamento e comunhão com o Senhor Jesus, é porque também tem uma vida garantida eternamente, quando estiver na presença do Senhor Jesus. Então, recompensa terrena e eterna. E é o que todo pai e mãe quer para o filho, não é? Então, Deus planejou que a criação dos filhos gere descanso e prazer aos pais, numa idade que o filho já vai estar dando descanso e prazer. No momento, na criancinha, criança pequena, né? Antes da adolescência, ali onde ele começa já a botar para fora o que ficou do Evangelho, ou se não tem o Evangelho, ele começa a dar as respostas àquilo que ele foi exposto, né? É diferente, é ali que vai gerar descanso, ali que Deus preparou, ali na fase de vida adulta. Mas no começo, agora não esperem pais de crianças pequenas, a gente tem vários aqui na igreja, então muitas coisas são para vocês, e para preparar aqueles que querem ser também, e para aperfeiçoar aqueles que já estão em outro estágio. Seja para eles, seja para ajudar outros, seja para quando for vovô, vovó, não é? Mas, no momento de pais pequenos, é bastante trabalho, a gente sabe disso. Isso é normal diante de Deus. É assim que funciona. Bastante trabalho na Bíblia está sempre associado a depois ao descanso. Não existe na Bíblia descanso sem trabalho. Lembra, desde Gênesis, Deus é assim. E nos criou dessa forma. Descanso sem trabalho é outro nome na Bíblia, qual é? É preguiça. Então, preguiça não descansa ninguém, preguiça só gera culpa. Preguiça só gera uma vida de caráter irresponsável, não é descanso. Aquilo é aparência só, aquilo é mentira. Mas bastante trabalho, depois tem o fruto do descanso, não é? Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Todo pai gosta dessa segunda parte do versículo. Mas Deus fala que ela está condicionada, a ordem é a primeira parte. Corrige o teu filho. A palavra corrige em Provérbios, ela é sinônimo da palavra disciplina, né, que tem a ver com a instrução. Essas coisas estão todas interligadas, não é uma coisa assim, mas esse aqui está falando disso e não daquilo. É que a pessoa não entende o livro de Provérbios, como é que funciona, como é um livro poético, e as palavras são usadas ali como complemento, porque a rima no poema hebraico é uma rima de pensamento, então é o mesmo pensamento, é o mesmo fluxo de pensamento, é uma coisa só. Então Deus usa sinônimos, palavras, mas que não significam coisas diferentes, elas estão interrelacionadas. Que eu já vi pais usando, mas não tem, esse trecho não está falando disso aqui. Não é porque a pessoa não compreendeu que Deus está dando um pacote para ela, de princípios, que ela tem que usar todos que estão ali. Eles se apoiam entre si. Não é uma coisa que eu gosto mais ou menos. E a nossa sociedade, infelizmente, e a igreja, infelizmente, achou por bem, a partir de um certo momento, decidir que certas coisas que estão em Provérbios, eu quero e faço e gosto, e outras coisas eu não faço porque eu não gosto de fazer. Eu não concordo com aquilo. Então você vai jogar o pacote de delícias todo na lata do lixo, é o que vai acontecer. Não vai ter isso depois. Porque Provérbios não é um livro de caixa eletrônico. Olha, segui, Deus me dá a bênção de R$20. Botei o negócio, me dá tanto. Não. Provérbios mostra muito claramente que sem um relacionamento apropriado de temor ao Senhor, aquilo não vai fazer sentido e não adianta seguir uma coisa esperando que Deus
vai ser iludido por um coração que não está voltado para Ele. Isso não vai acontecer, porque Ele é Deus. Deus quer um coração no temor do Senhor, que aceita tudo o que Ele diz e da forma que Ele diz, porque confia no Senhor e não no próprio coração, e Provérbios fica contrapondo essas duas coisas o tempo todo. E aí sim, delícias e descanso e refrigério e prazer para a alma, dos filhos e dos pais. E aí você gera uma sociedade de descanso. Aqui não tem, né? Não tem isso aí, a gente não vê uma sociedade desse jeito, né? Por quê? Porque não há uma confiança no Senhor a ponto de obedecer independente do que eu penso, dos meus sentimentos em relação àquilo, ou de quanto posso sofrer ou me doer ao fazer o que Deus manda eu fazer. Então Deus planejou a criação dos filhos, gere descanso e prazer aos pais. A instrução de Deus, ela é perfeita, não é? Não tem nada errado, é suficiente, é perfeita. O problema é que a instrução perfeita de Deus, irmão, a gente sabe disso, ela encontra uma barreira. Qual é? É um coração imperfeito, dos pais, dos filhos, todo mundo. Nós não nascemos prontos para aceitar de bom grado e seguir com alegria a instrução de Deus. Nós nascemos, a Bíblia fala, como pessoas avessas, rebeldes a Deus. Nem o primeiro casal que não tinha pecado foi favorável à instrução de Deus, já quebraram um mandamento que foi. Imagina nós, que nascemos com natureza pecaminosa. Então nossa natureza é rebelde. E porque nossa natureza é rebelde, ela encontra a perfeição da lei de Deus, e ela arrepia, ela reage, ela não gosta daquilo, aquilo fala para ela assim, ó, a lei de Deus fala assim, ó, você não pode viver desse jeito, Deus não aceita você assim, Deus não tolera você escolher a vida que você achar melhor, como se Deus fosse um Papai Noel. Não vai acontecer. E não vai acontecer não porque Deus precisa da sua obediência ou da minha. Deus é autossuficiente, não precisa de absolutamente nada. Quem precisa daquilo somos nós. Nós é que precisamos ser transformados. Porque se nós não formos transformados e levados à perfeição, no céu não vai entrar ninguém. Começa na salvação a perfeição, e depois continua uma vida aperfeiçoada, porque no céu só tem pessoas perfeitas vivendo lá, sabia, né? Pessoas imperfeitas, mas que foram lavadas, revestidas do Senhor Jesus, justificadas por Ele, e agora são aperfeiçoadas, seja como pai, seja como filho, mãe, todo mundo, para que na presença de Deus só exista, quando a gente estiver lá, somente a perfeição, porque que não for perfeito, Deus tem que queimar. Porque Ele é perfeito. E ninguém vai permanecer na presença de Deus de outra forma. Então, a lei, a palavra, os princípios, são todos certos, todos bons, todos perfeitos. Só que, quando eu escuto aquilo, às vezes, e reajo, eu já sei. É porque o meu coração não é perfeito, ele não é voltado como deveria, 100%, a confiar, a acreditar, a gostar do que Deus gosta. E Deus continua me ensinando, e me corrigindo, me disciplinando, porque esse é o caminho do pecador se tornar parecido com o Deus homem perfeito, que é Jesus. E aí sim que agrada a Deus. Então, Deus preparou que a correção dos pais primeiro, né? Corrigiu o coração dos pais, e dos filhos, é o único caminho para alcançar a atenção do coração verdadeiro, para chamar aquele coração para perto de Deus, porque o coração de ambos, de pais, de filhos, de mães, de todo mundo, é pecaminoso, e precisa aprender a confiar em Deus, a ponto de escolher viver para Deus e para os propósitos que Deus tem. Não para os propósitos que a sociedade quer para os filhos, não para tornar o filho isso ou aquilo, porque, ai que alegria, e daí? O que vale ganhar o mundo inteiro, Jesus falou, e
perder a sua alma para sempre. E daí que o filho, não é que é errado ser bem-sucedido na sua carreira, muito bom, mas se o caráter e não a carreira estiver de acordo com o Senhor, aquela vida está perdida, e perdida para sempre. E onde muitas vezes a gente vê a ênfase e a cobrança dentro de uma família, não é tanto no caráter, mas é na carreira. Por quê? Porque é um Deus desse século, né? É uma esperança que assim, é aqui que o filho vai dar certo. Meu filho, pode dar certo no que for. Se não tiver um caráter semelhante a Jesus, já deu errado. Já deu errado. Pode se tornar o que for. E quanto mais recurso colocar na mão dessa pessoa bem-sucedida, mais destruição a Bíblia fala que ela vai produzir para ela e para quem tiver ao redor. É assim que Deus pensa. E é assim que a gente tem que trabalhar. Sabe, pois, no teu coração que como homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Porque lembra, nosso coração e a lei de Deus tem que se encaixar, a gente tem que começar a entender. E o pecador sozinho não vai, não entende, não gosta. Então a correção, né? A palavra disciplina aqui é a mesma palavra correção usada lá em Provérbios 29, 17, que eu acabei de ler. Corrija teu filho e dará descanso. É a mesma palavra. Entendeu? Então, a disciplina, a gente sempre atribui tem uma conotação negativa na nossa cabeça. Mas não é assim que Deus pensa. É isso que a gente quer acreditar. Disciplina é ruim, correção é ruim. Por quê? Porque no fundo, eu me acho muito bonzinho. Não precisa de correção. Precisa de um ajuste leve ali, alguma coisinha. Só uma força. Alguém me empurrar para frente ali. Empurrar para frente? Espero que não. Então, mas essa palavra é a mesma, a palavra disciplina. Usada em relação aos filhos, usada em relação aos pais, percebe? Precisa ver primeiro, assentar no coração do pai e da mãe, que esse é o único caminho verdadeiro para a criação de um filho. Porque se não tiver no coração do pai, o filho não vai receber isso nunca. No coração da mãe, o filho vão até desviar o filho de seguir isso aqui que Deus fala. É triste, mas é o que acontece. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Percebe? É o normal, é assim que Deus preparou para a gente viver. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. É assim que o pecador vai abandonando os seus pecados, vai limpando as coisas sujas, as coisas erradas, aquilo que prende ele numa vidinha miserável, que infelizmente dá contentamento por um tempo, aqui. Só que aqui, qual o tamanho da nossa existência? É muito pouco. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece, o que odeia a repreensão é estúpido. Deus falou isso. É insensato, é tolo. É que eu falo assim, não quero ser corrigido como pecador, nem aprender em ensinar meus filhos, e nem que eles sejam corrigidos também. Então tá bom, são 2 pecadores que agora estão sem freio por aí. Vai dar acidente, vai dar problema. A correção de Deus tem um único método na infância, a vara. Na infância, aquela primeira infância, uma criança pequenininha, é isso que Deus colocou na Bíblia. E eu sei que isso é impopular cada vez mais para nós. Mas é correto diante de Deus. O que retém a vara, aborrece, a palavra que aborrece, já sabe qual é, não sabe? O que retém, o que evita de usar a vara com seu filho, aborrece odeia o seu filho. É a palavra hebraica, odeia o seu filho. Mas o que o ama cedo o disciplina, corrige. Chama a atenção dele para o que Deus quer que ele preste atenção. A estultícia está ligada, ela está presa, está colada ao coração da criança.
Por mais bonitinha que ela seja, é difícil, né? Já temos 3 filhas já adultas, assim, foi difícil a primeira vez. Choramos a primeira vez, eu e a Chubilu, de dar uma varadinha no bumbum da filhinha. Mas, graças a Deus, a gente tinha esse princípio assim, ó. Nós sabemos que essa criancinha tão bonitinha e pequenininha, o coração dela, ele está cheio de estupidez, de estultícia, de insensatez. Ela não consegue lidar com isso sozinha. Ela tem que ser ajudada a se desvencilhar dessas coisas, apontando a sua vida para o Salvador. Senão ela tá destruída. Percebe? Mas a vara da disciplina a afastará dela. Deus sábio e amoroso escreveu, inspirou esse versículo aqui. Infelizmente tem crescido o número de pais que acreditam que conversar e explicar princípios aos filhos pequenos é o método que vai transformar esses filhos. De onde eles tiraram isso? Não sei. Não foi da Bíblia. Só que eles não estão entendendo que seus filhos não são sábios. Lembra, a Bíblia, o livro de Provérbios fala que o sábio aprende pela instrução. Mas a Bíblia já falou que o filho pequeno não é sábio, ele é estulto. E não estamos xingando o filho de ninguém. Entendeu? Ele nasceu assim. Ele nasceu desse jeito, ele nasceu pecador. Então Deus falou, este método é o que encaixa para esse estúpido deixar a sua estupidez de lado e entender que a virtude, que Jesus é o caminho que ele precisa seguir. Ele precisa entender isso. Se ele vai achar que porcaria é o normal da vida, que viver para si, que ser mimado vai dar certo. E logo ele vai perceber que não vai dar certo. Então tem pais que está aumentando esse número, infelizmente, dentro das igrejas, né? Os seus filhos não vão aprender pela instrução, porque Deus falou que eles não são sábios ainda. Ainda eles são insensatos até que se convertam. Aí eles recebem Cristo na vidinha deles, e Jesus, como é a sabedoria em pessoa, agora começa a produzir o querer e o poder de viver sábio. E ainda assim vão ter que ser instruídos e disciplinados, tal. E a gente adulto sabe que a gente continua também precisando, não precisa? E é assim a vida, né? Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso, do insensato. E nossos filhos nascem dessa forma, não tem jeito. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Por quê? Porque a natureza dele não permite obedecer. Ele é pecador, pessoal. Você pode falar, prometer que vai para a Disneylândia, você vai falar para sua cara, vai assim, só que eu não consigo viver desse jeito, porque eu não tenho Jesus na minha vida. Ele é corrigido, e corrigir, né, essa disciplina física, é a que chama a atenção deles para a sua insensatez, para os seus pecados que eles estão fazendo ali. E assim eles podem entender e sentir a necessidade de um Salvador, que está ali oferecendo mudança de vida para eles, desde cedo, não é? Não retires da criança a disciplina, a mesma palavra, a vara, a correção, a mesma coisa. Pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá, né? Se aplicar do jeito que Deus coloca aí na Bíblia, dentro dos princípios que Deus coloca ali, tem bastante coisinha em Provérbios, ela não vai morrer, pode ficar tranquilo. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno, percebe? Percebe a relação entre, isso é muito importante, a relação entre a confiança dos pais em Deus, para aplicar a correção física, e a bênção de Deus sobre o processo de salvação dos filhos. Essas coisas estão relacionadas. Você faz o que Deus mandou você fazer, ok? E Deus vai usar isso para fazer o que só Deus pode fazer, que é salvar teu filho e tua filha. Agora, não fazer o que Deus quer e esperar que o filho chegue ao Salvador, é uma esperança baseada em coisa nenhuma.
Porque o pai que não faz isso nem está confiando que precisa disso. Que evangelho que ele vai mostrar e pregar, pode falar, pode contar a historinha que ele quiser para o filho. Mas o filho vai entender assim, isso aqui não é importante, porque meus pais nem eles obedecem a Deus, o jeito que está na Bíblia. O dia que ele crescer um pouquinho, perceber, ler esse versículo aqui, ele falou assim, porque não fizeram isso aqui comigo? Se era tão importante, por que eu não recebi isso aqui para a minha vida? Por que eu estou indo para o inferno? Então, pais que se dedicam a mostrar aos filhos a condição pecaminosa de seus coraçõezinhos, e eles só conseguem fazer isso por meio da disciplina física, mostrar, presta atenção, não é assim que você vai viver não, isso aqui está errado, né? Pais que se dedicam a isso, por meio da disciplina bíblica, estão semeando o evangelho nesses corações, porque o Jesus só é necessário a quem se enxerga como um pecador perdido, senão Jesus não faz sentido, ele vai virar um herói, um personagem aí como tem outros, e seu filho rapidamente vai achar outros personagens muito mais interessantes do que alguém que andou na Galileia lá 2000 anos atrás, pessoal, com Marvel, com coisas da vida do nosso tempo, com a tecnologia, com esses estímulos que a gente recebe. Você acha que uma criança que não se vê como pecadora vai ver em Jesus o seu herói? Para quê? Jesus não veio para fazer as vontades dessa criança, ele veio para esmagar a vontade que nós temos de não andar com Deus, e aí colocar agora um coração novo e uma vontade de andar com o Senhor. Isso não é atraente para alguém que não está se enxergando como pecador. Geralmente os mesmos pais que não aplicam a correção física, também são aqueles que não enxergam, não aceitam, que o que os seus filhos estão fazendo é o que Deus considera como pecado. Portanto, destrutivo para a vida deles e dos outros. E assim que acontece, experimentam vergonha e consequências destrutivas e muitas vezes irreversíveis. Como está lá em Provérbios, no primeiro capítulo, fala assim, depois do autor de Provérbios falar um monte de coisa no começo ali, que ele fala, grita a sabedoria, Deus está clamando assim, presta atenção no que eu quero que vocês vivam. Deus está falando em Provérbios, me segue, se dedica à minha palavra. Deus está falando, a sabedoria é me seguir, é ter um coração voltado para mim. Aí a pessoa vai, despreza. Aí no versículo 29, que é no final do capítulo, ele fala, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Percebe? É uma coisa ou outra. A gente gosta do mundo binário, não tem nada mais binário do que a Bíblia. Né? Ou é isso aqui, ou é aquilo ali. Deus não deixa a gente, sem saber o que fazer. Desde a primeira ordem dada por Deus, do ser humano não comer o fruto da árvore do bem e do mal, percebe? Nosso problema não é cognitivo. Cuidado com essa filosofia rudimentar e mundana, desde o Éden ela existe. Você não está entendendo bem o que Deus falou. Não é cognitivo o problema do ser humano. Porque Deus foi Deus que deu a ordem, então com certeza a comunicação foi perfeita. E deu a ordem de maneira perfeita para um casal que tinha plena capacidade de entender perfeitamente o que Deus falou. E não fizeram o que Deus falou. Entende? Então o pessoal fica querendo conversar com a criancinha, assim, o problema dele não é cognitivo. O problema também não é falta de liberdade, sabe? De interesse, não, é porque se eu fizer isso, vou restringir a liberdade desse filhinho. Ai, se não for restrita a liberdade do pecador. Tomara que seja, porque ele não sabe nem o que fazer, se ele for colocado livre aí para viver como ele quer. Lembra, não foi problema de liberdade no primeiro casal, porque eles tinham plena liberdade, e a ordem de Deus de não comer o primeiro lá, o fruto, visava justamente
manter a manutenção daquela liberdade que eles já possuíam, enquanto tivesse um relacionamento de obediente submissão a Deus, porque o homem foi criado à imagem de Deus, e não o contrário. A liberdade está em viver dentro do que Deus me fez para ser, dependente do Criador, não autônomo. Isso não existe, mas o ser humano quer colocar isso aí. O problema é de rebeldia, pessoal, não é? E nossos filhos nascem rebeldes, filhos de pais igualmente rebeldes. E como o nosso Pai Celestial nos ama, a gente cantou aqui, não foi? Que pai que vai mandar Jesus para morrer por pecadores. Então nosso Pai nos ama. O Pai Celestial nos ama eternamente. Ele nos ordena que obedeçamos a sua palavra, a fim de aprendermos a obedecer a Deus. Então isso é um treino para os pais, criando nossos filhos segundo a palavra e os propósitos de Deus. Também, quando Deus nos ordena, a fim de nos tornarmos exemplo de obediência aos nossos filhos. Não só para mexer no nosso coração, mas para a gente ser exemplo para os filhos. Assim, ó, realmente isso é importante, porque meu pai e minha mãe fazem isso aqui, eles vivem assim. E a fim também de que os filhos aprendam a obedecer como algo virtuoso, não algo penoso. Temendo a Deus como a única forma de pensarem e de viverem. Não é? Está aí Hebreus não, Deuteronômio, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui não é ruim, pessoal, isso aqui é muito bom. Isso aqui é excelente. Quem não vive assim está perdido aqui e depois. A melhor coisa para a nossa vida é aprender a amar a Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estão no teu coração, porque o nosso coração, como eu falado antes, não tem naturalmente, não nascemos com amor, um coração que ama o Senhor, precisa ser colocado lá dentro, eu preciso seguir, aceitar e seguir aquilo. Tu, então se o pai e a mãe aceitam, aí sim, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Por quê? Porque o negócio entra dessa forma. Se é importante, os pais estão fazendo aquilo, estão obedecendo nas suas próprias vidas. E estão falando isso para os filhos. E os filhos acham, então, agora é importante mesmo. E eles aprendem, mas como é que, ó, vai viver dentro disso aqui, ó, é assim que vive. Isso é que Deus estabeleceu para o seu bem, para o bem de todos, na verdade. Então você tem o privilégio de viver assim. Mas não consigo, tá bom, você vai ser corrigido, para um dia você buscar Jesus e conseguir. E é assim que Deus planejou. E quando você buscar Jesus, quando Ele encontrar você, você vai continuar aprendendo, porque vai ter resistência. O pecado é atraente, ele quer te prometer umas coisas que não entrega, mas você vai lá, porque o coração é torto, né? Então vai precisar ser endireitado. Pais que não corrigem seus filhos da maneira como Deus ensina, o método de Deus, inclusive, são ignorantes. Ou seja, não conhecem a Deus e sua palavra, acreditando que estamos aqui por acaso e que a vida pode dar certo sem o conhecimento de Deus, né? O Salmo 73 é um exemplo de como ali é o pensamento dos ímpios. O pensamento dos ímpios é assim: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, vão vendo bem aqui, aparentemente, oh, que gostosa a vida aqui sem Deus. Lógico que não vai aparecer o que eles fazem quando estão lá no seu travesseiro, né? Quando estão lá chorando, sentado no banheiro de casa, lá se entupindo de medicamento tarja preta, porque não aguentam viver, ou alcoolismo, ou droga, o que quer que seja. Isso não vai aparecer, porque senão estraga a propaganda, né? Pais que não corrigem, podem não ser descrentes, mas podem ser insensatos, ou que a Bíblia chama de loucos, acreditando que seus métodos alcançarão o que Deus afirma que devemos nos tornar, desprezando os métodos de Deus para isso. Isso é loucura. Deus falou, é assim que chega lá. Não, eu não vou seguir isso aqui, eu vou seguir isso aqui para chegar lá. Você está indo para cá? Como? Não dá, não chega. Então, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixe a instrução de tua mãe.
Então esse pai e a mãe vão ter instrução bíblica para viver e para fornecer, e o filho segue isso. Esse é o método. E vai ter correção física, vai ter o que Deus colocou lá mesmo. A não ser que seu filho seja extraterrestre, aí não precisa. Mas se for terráqueo, é pecador. E se for pecador, precisa do mesmo método que Deus colocou para todo mundo. A esse método Deus garante. Não fazer isso é loucura, é insensatez. Podem ser soberbos também. Sabem aos próprios olhos, acreditando que seus métodos são melhores do que os de Deus, como desculpas do tipo assim, porque vivemos em outra época. Oh, e daí? Ou porque meu filho é diferente. Tá, pode colocar o que quiser. Deus escreveu isso aqui para todo tipo de filho, todo tipo de pai e mãe. A palavra é eterna, é suficiente para tudo. Deus já sabia assim, ó, tanto é que Deus já escreveu o Apocalipse, já sabe assim, ó, que vai acontecer coisa que nem aconteceu na história ainda, assim, ó, está tudo registrado. Então, não existe época, não existe filho, não existe categoria, nem diagnóstico nenhum, que vai dar licença para pais e para filhos viverem diferente do que Deus colocou, porque a lei do Senhor é perfeita. Ela dá conta de tudo o que é necessário para viver. Tudo, tudo, tudo. E, infelizmente, né, na sua soberba, né, como fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Como é que você confia no Senhor? Como é que eu confio? Quando eu sigo. E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então essa é soberba não viver assim. E podem ser também crentes que na prática são incrédulos. Não temem a Deus de verdade. Acreditando que fazer diferente do que Deus ordena, trará os mesmos resultados na vida de seus filhos, do que aqueles filhos cujos pais obedecem à palavra por confiar em Deus. Isso é comum às vezes na igreja, irmãos. Você acha assim, não, porque meu filho está aqui na igreja. Não, porque meu filho está sendo ensinado. E acredita assim, ó, eu não faço o que Deus quer que eu faça, mas porque ele está no ambiente, né, ambiente cristão, ele vai dar certo que nem o filho de um pai que faz o que Deus faz o que Deus fala. Isso não acontece. Essa tentação, todo pai passa, pode ter certeza, não é só você, todo pai passa isso. A gente no ministério, né, não sei se o já passou por isso. Eu já cheguei na minha época, eu comecei a acreditar assim, nossa, eu vou dedicar tanto ao Senhor, que lógico, que Ele, né, estou dedicando a vida dele, Ele vai cuidar dos meus filhos. Que é isso, pessoal, meu princípio é para nós aqui, mesma coisa, tem que suar, trabalhar, corrigir, tudo a mesma coisa. Não pode cair nisso, né, não pode nem pensar que isso assim, ó, e daí? Né, servindo ao Senhor. Então, se você está servindo ao Senhor, primeiro tem que ter o coração obediente ao Senhor. Né? Aí fica bom. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, olha a intensidade, olha a busca, olha o anseio dessa pessoa, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e é escudo para os que caminham na sinceridade, querem obedecer mesmo a Deus, teu coração mesmo voltado para o Senhor, e guarda as veredas do juízo, e conserva o caminho dos seus santos. Percebe? Deus quer dar, não quer esconder, mas Ele quer dar sabedoria para quem quer muito isso, para quem quer viver somente do jeito dele. Porque assim, eu quero sabedoria de Deus aqui, para conseguir os negócios aqui para mim e para o meu filho, mas isso aqui eu já desprezo. Certeza absoluta que você não está recebendo a sabedoria de Deus. Você está vivendo com o próprio coração, dentro da misericórdia de Deus. Só que a misericórdia de Deus também, chega um momento que ela tem um fim para cumprir um outro propósito na vida da pessoa. Né? Porque foi assim, zoando. Né? Então não vamos entrar no caminho da zoeira, vamos entrar no caminho da obediência. Né? De
querer viver como Deus quer, buscar isso acima de tudo, o maior tesouro da sua vida, viver do jeito que Deus quer e inculcar nos filhos que esse é o único jeito de viver. E ele não vai querer, aí você vai corrigir para que ele entenda que assim, ó, não mudou nada o plano, esse é o jeito certo. A escolha de uma adolescência e vida adulta cheia de preocupação e lamento, geralmente começa em não seguir as instruções de Deus em relação a como Ele ordena aos pais que criam os filhos, que Deus dá, porque os filhos são de Deus. Por isso que a correção de Deus na adolescência, geralmente, é a consequência. Então, é o provérbio que a gente já leu. Porquanto aborreceram aquele mesmo trecho lá, né? E há um terceiro descanso, finalmente, que coordena, que governa todos os outros, que é o descanso espiritual, né? Hebreus 4, 8 a 13. Ora, se Josué, Deus está falando lá do Antigo Testamento, né? Livro de Hebreus, no Novo, Deus está falando do Antigo, mostrando que a terra prometida não era o último descanso que o povo receberia. Como eu tinha falado aqui, existe um desfrute do que Deus dá. Existe a bênção de viver de maneira como Deus planejou, dentro do que Ele nos dá. Na vida cristã se chama santificação. Para Israel, a mesma coisa, era viver de maneira adequada perante o Senhor, cumprir o seu papel lá dentro da terra, não era simplesmente a terra. Então, se Josué lhes houvesse dado descanso, porque foi o homem que colocou o povo na terra, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ele está falando da salvação, e está falando do efeito da salvação na vida do cristão, por isso que ele vai falar o que tem em seguida aqui, ó. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Lembra, está escrevendo para judeus, cristãos, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, que não seja revelada diante da revelação de Deus, que é a sua palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E a gente entende isso quando a gente olha, nos enxerga por meio da palavra de Deus. Todas as formas de descanso, então, dependem desse descanso espiritual. E este sempre depende da pessoa confiar em Deus, demonstrando sua obediência a Ele se ela é cristã, ou confiando em Deus para começar a vida cristã se ela ainda não é. O início é Jesus como o início dessa confiança e obediência é Jesus como nosso Salvador, que dá o início, né, dá o start ali da confiança e obediência a Jesus como nosso Senhor. Essas coisas, uma coisa puxa a outra. Talvez você seja uma mãe que com muito trabalho em sua vida e na vida de seus filhos, tem visto alguns bons resultados de filhos que confiam e obedecem a Deus. Talvez você seja essa mãe. Talvez você seja uma mãe que com muito trabalho em sua vida e na vida de seus filhos, não tem visto, ou não tem visto ainda, alguns bons resultados de filhos que confiam e obedecem a Deus. Talvez você seja uma mãe que não tem trabalhado muito em sua própria vida e na vida de seus filhos para ver bons resultados de confiar e obedecer a Deus. Seja qual for a situação, entenda que Deus, por ser um pai amoroso, e que também sabe o que é lidar com Israel e com a igreja, que são filhos bem difíceis, e Deus falou isso, não é problema do pai, problema lá dos filhos, Deus deseja e pode dar descanso a você, que significa você poder desfrutar de um relacionamento e comunhão crescente com o Senhor, edificando a vida dos filhos, queiram eles ou não, às vezes não permitem, tudo bem, ou edificando a vida de filhos espirituais que Deus der para você. Para isso que o texto de Hebreus ordena nosso esforço, nosso empenho, dedicação, perseverança,
em obedecermos às instruções bíblicas. A gente acabou de ler aqui, o texto está aqui projetado. Em obedecer às instruções bíblicas, especialmente aquelas que visam corrigir o nosso pensamento, as nossas intenções, nossos comportamentos, uso do nosso corpo, do nosso tempo, como foi falado no começo da mensagem, enfim, a vida que escolhemos ter cada dia em nossos diversos papéis, do jeito que Deus quer. Nossa vida é sempre discernida, percebe? Por esse texto aqui, ó, ela é sempre discernida pelo que a Bíblia diz, porque é ela que também aponta, a Bíblia aponta para o que deveríamos estar vivendo e mostra o caminho de mudança de uma condição para outra. Então, sempre o discernimento se dá pela palavra, não dá pelo que eu sinto, nem pelo que os outros falam para mim, nem pelo que eu penso pessoalmente. Então, a gente tem muita esperança, e essa esperança deve ser a motivação para buscarmos o descanso em Deus, que é essas instruções aqui que a gente está aprendendo, ou relembrando. O mesmo Deus que designou o seu papel de mãe, de pai da família, já sabe que você vai falhar pelo caminho. Todos nós. Mas a falha não é a resposta final. O que Deus espera é um coração ensinável, que reconhece como está falhando e busca no conselho da palavra de Deus como acertar. E a própria Bíblia que garante o favor de Deus para continuar crescendo, fazendo o seu papel, e nisso está o seu descanso nessa vida e na próxima perante Ele. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se às nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, quando a gente falha, ou na dúvida, ou quando estamos acertando também, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Agora lembra, o socorro, a misericórdia, a graça é a continuação de a Bíblia discernir a minha vida, eu continuar obedecendo essas coisas, estão totalmente ligadas umas às outras. Amém? Vamos orar e depois ter uma música final do louvor ainda. Senhor Deus, queremos te agradecer, porque falamos algumas coisas, mas coisas da sua palavra, coisas importantes para a nossa vida, que nos dão discernimento, que nos ajudam a continuarmos caminhando na direção de sermos o que o Senhor quer, tanto para nossas vidas, quanto para a vida dos nossos filhos, sejam filhos pequenos, maiores, que a gente possa, Deus, segundo a tua graça, experimentar sempre prazer, deleite, descanso, alegria na vida dessas pessoas, dos filhos que o Senhor colocou na nossa vida, que são teus, são dados para nós como mordomos, para que possamos, dentro do nosso papel e da nossa limitação também, dedicarmos esses filhos a Ti. Não como um evento, não como algo místico, mas uma dedicação diária, de temermos o Senhor, a ponto de vivermos biblicamente, e conduzirmos os filhos somente nessa direção. Que cada mãe, pai, família, aqui, possa experimentar isso, por confiar no Senhor e em obedecer ao Senhor. É o que nós te pedimos que o Senhor continue encorajando a vivermos biblicamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.